Olá, boa noite. E Indarinha entrou. Vamos lá, Indara, vou te... Cheguei. Boa noite. Boa Tudo noite, jóia? Indara. Tá me Tudo escutando aí direitinho? bom? Tá tudo sob Tudo jóia. controle, Indara. Tá aqui, ó. Ó. Chá de Meu chazinho de camomila, camomila. Tá tudo lindo. estreando hoje pela primeira vez aí numa live no Instagram A primeira vez. e, Primeira vez. e, e com muita coisa boa para contar pra gente, né, Indara? Então vamos lá. Vamos começar pela essa pandemia? O que você tem percebido mais nas Nossa mulheres aí Senhora. nessa pandemia, Indara? Inúmeras coisas têm acontecido com todas nós, né? Que Com enfim somos certeza. mulheres também. Aham. E tem muita coisa acontecendo com a gente. Então, assim, como é de ampla, né, de ampla discussão, ampla divulgação, esse estado de confinamento, de isolamento social, acho que tem mexido com todos nós, de inúmeras formas, né? Uhum. Desde transtornos psicológicos, Uhum. desde transtornos orgânicos e desde transtornos psicossomáticos, né? Uhum. Então, assim, a gente tem percebido, não só eu, mas como outros colegas ginecologistas, e inclusive também de outras áreas também, e a gente tem percebido muita inúmeros quadros clínicos, né, que estão ficando recorrentes. Então a gente tem as infecções de repetição, principalmente as candidíases, né, que é bastante ligada ao estresse, transtorno de ansiedade, transtorno de compulsão alimentar, né, também a gente Uhum. tem percebido as irregularidades menstruais, inclusive vindo desses transtornos alimentares, né, que tem fundo de ansiedade. Infecções urinárias de repetição, a gente também tem presenciado bastante. Dor pélvica. Então, assim, dor pélvica é algo que a gente tem inúmeros fatores, inúmeras etiologias que podem estar associadas, mas a gente tem percebido que as causas psicossomáticas elas estão cada vez mais prevalentes, né, e mais presentes, principalmente Uhum. nesse período de pandemia, de confinamento. Então, algumas pacientes assim bem recentes do consultório, elas, nossa, a gente investigou, reviramos de ponta cabeça, até tratamento empírico fizemos, tá? Porque a gente tem diversas etiologias de infecção, distúrbios infecciosos, inflamatórios, enfim, e nada, a gente não encontrava nada. E quando a gente resolveu tratar a ansiedade, o estresse, a gente obteve êxito, né? Então, Uhum. assim, ficando confirmada a dor pélvica de origem, né, psicológica, né, Uhum. psicossomática, né? Uhum. Que mais que a gente tem visto? Irregularidades menstruais, né? Então, assim, pacientes que acabam ou tendo alguns sangramentos de spotting, que é aquele sangramento que tem no início, no meio do ciclo, de Uhum. causa inaparente, ou até mesmo períodos de atraso menstrual, de irregularidades menstruais de todas as formas, a gente tem percebido bastante. Disfunções de libido, né? Então, Uhum. assim, é Os algo casais que é estão uma muito queixa que juntos. aumenta. E o próprio estresse, né, do dia a dia, talvez. Aham. O próprio estresse dessa pandemia, a gente sem saber o que vai acontecer, né? Eu acho que essa ansiedade também acaba interferindo muito na gente. Então, a gente tem percebido muitas disfunções de libido, muitas. Uhum. Mas é isso aí, várias outras coisas que a gente pode. Tinha voltou. No meu Pronto. consultório, eu tenho visto as pacientes justamente com essas queixas que você colocou aí. Muita infecção urinária, muitas pacientes com infecção urinária, assim, de repetição, né? Candidíase também é uma queixa que tem
aparecido na psiquiatria como um fator, né, psicossomático, né? Libido e a psiquiatria necessariamente Tudo a estão ver, quase né? ali, né? E é até Tudo a muitas ver. vezes uma queixa dos pacientes achando que é a medicação. Sempre botam culpa na medicação, de que a medicação é o fator para diminuir a libido. E aí muitas vezes a gente entra na questão, e como é que estava a libido antes da medicação? Estava boa? Né? E às vezes eles conseguem perceber, realmente, não estava tão boa antes. Então, não necessariamente é a medicação gerando essa alteração aí da libido. Né? E as mães estão muito estressadas, né, Indara? A gente fala que a mulher, nesse momento, existem até vários artigos aí na internet, né, até de revista mesmo, mostrando a OMS falando o quanto a pandemia ela tem afetado mais, inclusive, a mulher do que o homem em si, né? Que a mulher tem acumulado papéis, né, nessa pandemia aí, né? Isso, exatamente. Então, no mesmo momento que ela tem que trabalhar, porque a maioria de nós não pôde parar de trabalhar, né? De uma Uhum, maneira, ou de casa, ou de home office, ou trabalhando fora, enfim. Né, as mulheres que têm um trabalho fora acabaram acumulando essa função com as funções de casa, com as funções do filho, né? Com a função de ser a professora do filho agora também, né? Porque, enfim, dependendo da idade da criança, tem que estar lá ao lado, acompanhando, né? As aulas online. Então, são inúmeros fatores de estresse, né? Que pode e aí, com isso, vem todos os distúrbios hormonais, todos os distúrbios infecciosos, assim, inflamatórios, melhor dizendo, uhum, que podem vir desse estresse, dessa tensão, dessa ansiedade, e que pode impactar impacta assim 100% na saúde feminina, né? uhum, E a gente acaba tendo que a gente tem que atuar e a gente tem que tratar, a gente tem que orientar, né? Não só uhum. ginecologista, mas todos nós médicos. É, uma coisa que a gente fala assim na psiquiatria é que os hormônios, uma das causas de adoecimento psiquiátrico são as oscilações hormonais. E as mulheres são puro hormônios, né? Então, desde que entra na menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa, nós adoecemos 2 vezes mais da parte psiquiátrica do que os homens. Depois a gente se iguala depois da menopausa, né? Então, os hormônios nas mulheres acabam afetando muito nosso dia a dia em geral, né? As TPMs Exatamente. da vida, né? Exatamente. Então, assim, falando um pouquinho mais, então, assim, a mulher, o ciclo menstrual, e aí leia-se o ciclo hormonal da mulher, ele não é uma coisa estática. Então, a gente não tem o mesmo nível de hormônio do início do dia da primeira menstruação até o último dia do ciclo menstrual. Ele trabalha numa oscilação que, na minha opinião, é muito bonita, muito linda. A minha opinião de É muito ginecologista é difícil. prática. A gente rala na Mas, medicina para entender isso. mas é lindo, é uma orquestra que tem os hormônios, eu sou apaixonada por isso. E então, assim, cada fase do ciclo menstrual e do ciclo hormonal, a gente tem predominância de um hormônio, uma hora um está mais um nível maior, um outro um nível depois, ele abaixo, o outro aumenta. Então, assim, é uma sintonia muito fina que trabalha esse ciclo hormonal da mulher, né? E aí a gente vê o ciclo menstrual, a gente conta o ciclo, né? Do primeiro dia que menstrua, então a gente conta esse aí é o primeiro dia do seu ciclo menstrual, do seu ciclo hormonal, até a próxima menstruação. E aí, Uhum. nesse período, a gente tem as flutuações hormonais, né? Então, uma hora a gente tem mais estrogênio, numa outra hora a gente terona, numa outra hora cai tudo, né? Para poder Uhum. começar um outro hormônio. E aí, a partir daí, a depender até da fase de vida da mulher, a Hum. gente começa a ter os distúrbios, ter mais prevalência dos distúrbios psiquiátricos. Então, assim, um dos exemplos é a TPM, né? Então, assim, a TPM
já começando. Então, assim, só exemplificando, a gente tem a TPM e depois a gente tem a fase do climatério, menopausa, que assim, então, que já os hormônios já estão bem menores, os hormônios sexuais já caíram bastante os seus níveis, né? E na menopausa, de fato, praticamente entra em falência. A gente tem outros tipos de distúrbios. Então, assim, é, é, então, a depender do ciclo, né, da fase do ciclo da mulher, a gente tem prevalências de distúrbios mais comuns, né? Uhum, Então, um exemplo seria a TPM, que é extremamente comum. E depois uhum, tem transtornos depressivos da própria fase da menopausa, por exemplo, mais lá para frente, advindo dessa queda hormonal. E aí, como você mesmo falou, é muito. A gente ainda não sabe direito exatamente qual é o papel fisiológico, né? Então, a bioquímica, linda e maravilhosa, a gente ainda não uhum, sabe exatamente como o hormônio influencia nessa transmissão dos neurotransmissores e das endorfinas e dopamina e serotonina, assim, exatamente como é que ele atua nisso, a gente ainda não sabe. uhum, Mas só da gente ter o fato, né, os estudos mostrando que na idade reprodutiva da mulher, né, ou seja, da idade que ela começa a menstruar, né, da menarca, da primeira menstruação, até a fase da última menstruação, que as mulheres vivenciam de 2 a 3 vezes mais sintomas depressivos ou algum transtorno de humor ou afetivo, alguma coisa nos leva a crer que existe essa relação com a oscilação hormonal, né? uhum, Como exatamente isso acontece, ainda não é assim uma coisa totalmente clara, mas uhum, que aí antes da menstruação, os transtornos são bem semelhantes com os homens, e depois da menopausa também tende a se igualar com os homens, então, assim, algo acontece com essa oscilação hormonal que eleva os uhum, índices de depressão e transtornos afetivos e de humor, né? Então, assim, uhum, a gente tem isso bem estabelecido. uhum. Inclusive, existem estudos recentemente utilizando hormônios mesmo, acho que o estrogênio, como antidepressivo, né? Eles estão lançando essa medicação em breve aí, né? Eu acho que é a Prelone, se não me engano, alguma coisa assim, essa medicação Uhum. para como tratamento antidepressivo, né? Para mulher. Justamente bloquear o eixo da mulher, né? Então, Uhum, assim, é uma tentativa de diminuir essa oscilação hormonal. Então, assim, quando a mulher não usa um método hormonal, né? Assim, uhum, tem vários. Assim, a gente não quer entrar muito nisso, porque eu acho que isso é um mundo muito grande dos métodos anticoncepcionais, mas um método hormonal, ele acaba por bloquear o seu eixo. Então, essa oscilação hormonal que a gente tem sem usar o método hormonal, ela uhum, fica estável. Quando você entra com o anticoncepcional, a sua ideia é bloquear, né? uhum, E aí, a partir daí, você não tem oscilações. Então, uhum. assim, pode ser que seja esse uma alternativa, né, desse novo tratamento, né, desse novo estudo de tratamento aí para bloquear o seu eixo hormonal e assim, bloquear essas oscilações hormonais. Uhum. Um outro ponto importante assim, na vida da mulher que a gente na psiquiatria recebe muito de vocês é essa questão. A gente recebe a TPM, né? Muito de vocês. Vocês começam o tratamento, quase sempre dá certo, mas quando o trem complica, aí a tendência é encaminhar, e justíssimo, né? A gente percebe muito a questão da gestação, também é uma fase muito delicada para a mulher, né, Inara? Isso. Uhum. Então, só voltando aqui um pouquinho assim na TPM, depois eu já comento da gestação. Uhum, Então, assim, a TPM, alguns estudos relatam assim que mais de 80% das mulheres vivenciam a TPM, né? uhum, Só que a gente tem graus variados de TPM. Então, uhum. assim, desde a TPM leve, ou seja, a tensão pré-menstrual leve, que apesar de incomodar a mulher, que não é algo, né, fácil, né? Para quem vive isso, nós sabemos que Eu não é vivo algo isso e fácil. não é fácil. Não é fácil, não é fácil.
Mas, assim, são sintomas mais leves e que a gente consegue perceber que, assim, olha, eu estou na TPM, né? Então, assim, eu sei que eu reconheço o meu sintoma e eu sei que vai passar. Então, assim, Uhum. e são sintomas leves. Na verdade, são descritos mais de 150 sintomas para a TPM. Então, Caramba! são desde transtornos assim psicológicos, né? Então, tristeza, irritabilidade, né? Mas também tem fadiga, insônia, ou sonolência, falta de concentração, as mastalgias, né? Porque às vezes o inchaço, o edema, Uhum. cefaleia. Então, assim, a gente tem inúmeros fatores, são 150 sintomas, mas a maioria deles, felizmente, são leves. Uhum. Então, o tratamento, ele envolve desde o bloqueio hormonal, em alguns casos, assim, a gente vê que tem o bloqueio hormonal, a gente consegue estabilizar. Alguns fitoterápicos também nos auxiliam, né? Então, apesar de não ter uma comprovação assim, científica tão evidente, mas a gente acaba lançando mão bastante, e em muitos casos a gente vê muita melhora. Uhum. É, e algumas vitamínicas, as vitaminas, alguns polivitamínicos, alguns minerais também, eles são utilizados para nos ajudar no controle da TPM. Mas são sintomas leves, né? E que de Uhum. duração curta. Então, assim, 2 dias a mulher já se encontra assim melhor, né? Uhum. E a gente tem o transtorno disfórico pré-menstrual. Aí esses são os casos graves e que é o que a gente encaminha para o psiquiatra, assim, porque a gente realmente precisa do apoio de vocês, né, do Uhum. tratamento, né, com especialista, porque aí o transtorno disfórico pré-menstrual, esses são sintomas assim muito mais intensos, muito mais graves, né? Uhum. Então, o diagnóstico, ele é clínico, né? Então, Uhum. assim, do transtorno disfórico, ele envolve, é uma tabelinha que tem 11 sintomas graves, e tem que ter 5 para poder classificar como transtorno disfórico. E são sintomas gravíssimos. Então, humor depressivo, ou insônia, ou uma sonolência excessiva, inclusive, assim, casos de agressão física ou até a tentativa de autoextermínio também é Uhum. relatado. Então, esse transtorno disfórico, ele é grave. Alguns estudos relatam que ele acontece em até aproximadamente 8% das mulheres de idade reprodutiva. Então, assim, não é pouco. Uhum. 8%, você passa assim, ó, vamos arredondar para 10% aí, são 10 mulheres em cada 100, assim. Então, assim, não é um transtorno tão incomum. Uhum. E tem tratamento. E, assim, o que às vezes a gente fala com os pacientes é que elas não precisam sofrer sozinhas, né? Uhum. Não precisa enfrentar tudo sozinha. Tem tratamento, a gente pode ajudar, a gente pode apoiar tanto o ginecologista quanto o psiquiatra, assim, são profissionais extremamente habilitados para poder ajudar e tratar esse tipo de transtorno, E né? juntos, E né, que é Indara? extremamente prejudicial para a mulher. E Juntos, juntos né? também, claro. Eu tive uma Então, paciente que assim, teve um caso muito grave, assim, acho que foi a paciente que mais, assim, me chamou a atenção em relação ao transtorno disfórico menstrual mesmo. Era uma coisa que realmente incapacitava ela nos períodos perto da menstruação, dela realmente não conseguir sair da cama, a gente tentar altas dosagens de antidepressivo e precisar entrar com um bloqueio hormonal mesmo. E só assim, ela foi em inúmeros ginecologistas, e aí teve um que topou entrar com um hormônio mesmo, acho que não sei se era um chip de alguma coisa lá, e que que, bloqueou o que eixo, né? bloqueou o eixo, e foi a única coisa que funcionou, que era, dava dó de olhar para ela, tanto que ela É. sofria. Eu falei, gente, ela ficava totalmente incapacitada, com muita dor, com muita sonolência. Eu falei, realmente, e mudou a vida dela com esse tratamento de É, bloqueio hormonal. exatamente. E em compensação, eu tive uma outra paciente para você ver como é uma via de mão dupla, né? Uhum.
sofrendo muito, muito, muito questões disfóricos, exatamente como você mencionou, só que ela tinha uma contraindicação ao uso de hormônio, porque ela tinha uma trombofilia. Hum, E eu não podia entrar com hormônio para ela de jeito nenhum, era contraindicação. Então, nessa história, quem me ajudou a encontrar o tratamento e levar qualidade de vida para ela foi o psiquiatra. bacana. Então, eu não podia entrar com hormônio, porque eu estava ameaçando a vida dela com uma trombose, com uma tromboembolia pulmonar, mas tem outros tipos de tratamento, né? Uhum, Então, assim, não posso simplesmente deixar, olha, você não tem tratamento e pronto, né? uhum. Acabou pra você. Não, não é bem assim, gente. Então, assim, aí quando eu encaminhei ela para o psiquiatra, assim, não foi de primeira, que às vezes conseguiu, teve que testar algumas medicações, mas a gente achou uma medicação que foi muito bom para ela e a gente devolveu, graças a Deus, a qualidade de vida para ela. Teve até Então, foi uma pessoa muito. que comentou aqui. Pense em quantas mulheres sofreram desse transtorno e não conseguiram o diagnóstico correto. Né? Como essa live é relevante para a saúde feminina. E isso era uma coisa, antigamente, era vista como frescura, né? TPM, né? E realmente é algo que pode chegar a incapacitar a pessoa nesses períodos Com certeza. de pré-menstruais, né, Indara? Não, diminui a capacidade laboral da paciente. A paciente não consegue trabalhar. Então, assim, ela diminui a produtividade, a concentração dela. E, assim, e ela sofre com isso, porque ela sabe que ela não consegue produzir o que ela pode produzir. E ela sofre assim, a gente tem que incentivar a tratar, a procurar a ajuda médica, né? Para poder devolver a qualidade de vida, devolver a produtividade, E sabe? muitas vezes É muito. sofre e se culpa, né? Achando que é preguiça. Muitas vezes eu recebo pacientes que falam assim: não, eu tô com preguiça. Eu falo, gente, não é preguiça. Você não tá assim porque você Não, quer. É uma falta de exatamente. energia, uma oscilação hormonal. É algo que você precisa de ajuda realmente para poder sair do que você está vivenciando, né? Porque quanto mais você acaba se taxando de uma forma pejorativa, mais culpa, mais tristeza, piora do seu quadro psíquico, piora do seu quadro físico e menos você vai sair desse ciclo vicioso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que encorajar bastante. O ginecologista, eu encaro assim, tá como um clínico da mulher, né? Então, assim, Uhum. a gente tem que estar escutando as queixas, a gente tem que estar investigando, né? Como é que está a sua vida, como é que está a sua vida no trabalho, como é que está a sua vida profissional, como é que está a sua vida em casa, na família, né? E esse TPM, como isso está te impactando, né? Porque se a gente percebe que realmente está impactando na qualidade de vida dela, a gente tem tratamento, a gente tem como tratar, e tem algumas classes medicamentosas que a gente pode usar, lançar a mão, e que a Uhum. gente pode sim devolver qualidade de vida para ela. E isso que você colocou do ginecologista ser o clínico da mulher, né? É interessante porque vocês também entram na intimidade muito profunda da paciente, né? E nesse Uhum. momento a paciente pode até abrir com vocês coisas que até então não tinham coragem de falar com mais ninguém, né? Que aí Isso. entra também na questão muito séria dos abusos sexuais, né, Indara? Exatamente. Então, assim, essa é uma situação assim que é muito triste, né? Eu não queria que isso fosse tão comum, mas infelizmente é comum, sabe? E assim, que eu tenho vivido, aí eu, na minha experiência profissional, assim, é que é uma situação assim que eu fico triste por ser tão comum, mas eu acabo ficando feliz porque eu tenho percebido que as mulheres elas estão procurando mais ajuda, Bacana. né? Então, por exemplo, assim, também recentemente, por volta de 2 meses, eu também atendi 2 casos de pacientes que tinham tido abusos sexuais. A gente fala de abuso sexual, mas é violência de todos os tipos, não só Uhum, sexual, né? Mas uhum. nesses 2 casos eram violência sexual. E, não tinha, a violência sexual não tinha sido agora recente. Coisas assim, de 10, 15 anos passados. Uhum. E é o que a gente percebe, e assim,
E uma delas, inclusive, me chamou muito a atenção, porque, por exemplo, a paciente tinha por volta de 40 anos, tinha tido abuso por volta dos 25, e desde então, por exemplo, ela nunca mais procurou um ginecologista, por medo, por repulsa do toque, Uhum. sabe? Ela tinha pânico de sair de casa, sabe? Então, assim, ela, consequentemente, ela não estava trabalhando fora, né? Ela não tinha interação social com ninguém, sabe? Máximo só. E detalhe, ninguém da família sabia, Uhum. né? Ela e eu só consegui ela foi ao ginecologista por um outro problema que realmente ela teve que ir, então assim, e eu não foi na primeira consulta, né? Então assim, a gente vai conversando, vai mostrando segurança, vai mostrando confiança para a paciente e ela acaba relatando. E com isso, eu até fiquei muito feliz, porque assim, depois de algumas consultas, eu já tinha encaminhado ela para o psiquiatra, né? E aí lá pela quinta consulta de acompanhamento, ela me relatou que tinha ido. Então, assim, ela já estava melhor do pânico, do transtorno de pânico que ela tinha desenvolvido, sabe? Uhum. Então, assim, ela já estava conseguindo, ela não conseguia chegar no portão da casa dela, que era muito sofrimento para ela, muito sofrimento. E tudo isso foi desenvolvido depois de uma violência sexual, né? É, eu vi Pode um falar. estudo que vi no UpToDate que essa questão do abuso sexual ela é tão mais comum do que a gente imagina e é um assunto que é tão pouco Muito. falado que lá nos Estados Unidos a média de mais ou menos uma a cada 5 mulheres já passaram por algum tipo de violência sexual. Olha o Não, é quanto isso muito comum. é chocante, né? E o quanto é pouco falado disso. E muitas vezes o quanto as mulheres se sentem culpadas, né? Principalmente quando é Nossa, criança, né? Que isso acontece sim. muito com pessoas relativamente próximas, né? E a pessoa carrega isso para o resto da vida e na vida adulta desenvolve transtornos psiquiátricos importantes decorrentes desse trauma vivenciado, né? Sim, você falando dessa pessoa, você falou assim, são pessoas próximas. Essa paciente mesmo, ela falou assim, não, foi um amigo meu. Aí eu primeiro eu já parei e falei, que amigo? Ele não é seu amigo, Uhum, ele era seu conhecido. Mas primeiro de conversa ele não era seu amigo. Já muda o conceito a partir daí. Amigo não faz isso, né? E uhum. aí essa paciente, assim, a gente tem tratado, estamos assim sempre em contato. E ela tem, eu acho que assim, ela acabou indo ao ginecologista por um outro problema muito, que ela não, mas ela conseguiu tratar de um outro problema muito mais sério, sabe? Na verdade, Uhum, ela está conseguindo um tratamento, né, de um outro uhum. mais sério, acompanhando com o psiquiatra e tem tido efeitos assim muito legais. Não é de uma hora para outra, a gente sabe que isso é um tratamento a longo prazo, mas que infelizmente, assim, é, é, é muito mais comum do que a gente imagina, sabe? E pode acontecer com pessoas, assim, né, que você conhece e você não sabe. Mas, Uhum. graças a Deus, assim, elas têm tido uma confiança maior no médico, né, no ginecologista ou algum outro médico, acaba, né, confidenciando, e a partir daí a gente consegue estabelecer um tratamento, um vínculo e consegue ajudar, né? E isso é um assunto também importante nessa pandemia, né? Onde as pessoas estão ficando mais juntas e estão aumentando os índices tanto de violência feminina, né? Violência física Uhum. contra a mulher, como também violência sexual, principalmente em crianças, né? Adolescentes. Né? Então, essa pandemia aí Exatamente. tem sido um alerta para a gente também nesse sentido, né? É verdade. Isso é muito importante, sabe? Então, sempre a gente tem que tá, por mais que nós estejamos longe fisicamente, né? A gente tem que Uhum. estar cuidando né? Cuidamos uma das outras, com todos os nossos conhecidos e familiares, assim, presta atenção no comportamento, né? Se você perceber que tem alguma coisa diferente, pode ser um sinal de alerta e incentivar essa pessoa a procurar ajuda, né? Porque realmente
tem aumentado mesmo. Isso aí é de amplo saber público, e com estudos que você já me falou, que o índice de violência ele tem aumentado, não só sexual, mas física, né, de uma maneira em Uhum. geral, e que a gente não pode aceitar e tem que procurar ajuda. E o período gestacional da mulher? Vamos falar um pouquinho Então, dele. vamos falar agora da gestação, né? Então, assim, saindo lá da TPM, né? Aí a gente entra no quê? Na gravidez, né? Que é o outro período da mulher que também é muito delicado. Então, assim, a gravidez, ela também é a mulher é inundada de hormônios, né? Então, assim, aumenta o estrogênio, aumenta a progesterona, aquela coisa linda e maravilhosa, mas que pode causar alguns transtornos pra gente, né? Principalmente no Uhum. pós-parto, que é quando esses hormônios eles estavam lá em cima e eles despencam. Então, assim, isso pode causar alguns transtornos para nós mulheres. A gente fala muito de depressão pós-parto, mas assim, a gente tem que estar sempre de olho que existe a depressão durante a gestação também, né? Uhum. E que um dos principais. E aqui muitos ginecologistas, eles, não ginecologistas, mas assim, até o próprio paciente às vezes fala assim, não, isso aí é só hormônio, né? Isso Uhum. daí não vai, não é nada, não, vai passar. Então, assim, tô morrendo de chorar, não quero, tô com sonolência, tô com muita fadiga, mas isso é só hormônio. E às vezes não é bem assim, né? Então, Uhum. assim, os obstetras, eles, nós, né, obstetras, a gente tem que estar muito prestando atenção, porque às vezes é uma depressão durante a gestação. Existem tratamentos específicos que podem ser utilizados durante a gestação. Mulheres, o principal fator de risco para esse tipo de depressão são mulheres que já tiveram um quadro depressivo anterior. Uhum. Então, assim, na obstetra, ele tem que perguntar tudo isso. E se ele encontrou que essa paciente tem esse antecedente, tem esse histórico positivo, tem que ficar de olho, tem que ficar alerta, tem que perguntar, tem que fazer uma anamnese em todo. Então, pré-natal, praticamente, vamos colocar assim, que a paciente ela é vista a cada uma vez por mês, em média, mais ou menos, né? A depender do quadro clínico dessa paciente, e tem que estar sendo sempre questionado todos aqueles sintomas depressivos, porque se o obstetra perceber, tem que entrar com tratamento, porque isso pode afetar o vínculo, né? E Uhum. pode trazer alguns distúrbios para o bebê, né? Mais para frente. E o mais comum acaba sendo a depressão pós-parto. Então, assim, existe um período logo após o parto, que é em torno de 10, 15 dias, em média, né? Esse período altera um pouquinho, que é o chamado de blues pós-parto, que é aquela tristeza pós-parto, né? Esse Uhum. período, essa tristeza, ela realmente ela é de origem hormonal, é comum, a maioria das mulheres vivenciam isso. Então, assim, a gente vê relatos assim, eu tô chorando, mas eu não sei por que eu tô chorando, sabe? Era pra eu estar feliz, mas eu tô com uma angústia, uma tristeza, não sei o quê, mas eu amo meu filho, mas eu não sei o que que tá acontecendo. Enfim, Uhum. isso daí, a tendência é passar e resolver espontaneamente, dentro de 10, 15 dias aí, em média, mais ou menos, os sintomas vão diminuindo, diminuindo até que cessam. Mas a gente tem a depressão pós-parto. E aí a depressão pós-parto é quando esses sintomas, eles, né, acabam sendo um pouquinho mais agressivos, né, mais intensos, e eles se perpetuam além desse período do blues pós-parto. Então, inclusive, como eu já falei, né, tem até um outro transtorno assim, um pouquinho mais grave, é a psicose puerperal. Mas falando da depressão, então, assim, são aquelas mães que têm esses sintomas depressivos e que podem, inclusive, assim, afetar o vínculo, né, Uhum. com o bebê depois. Então, dificuldade na amamentação, não quer amamentar, ou então pensamentos, né, pensamentos suicidas, pensamentos de agredir o bebê ou alguma outra pessoa, ela mesma, enfim. Então, assim, são sintomas graves e que, mais uma vez, tem tratamento
e que merece, né? E o obstetra, ele tem que estar atento a isso, tá? Mas Uhum. fala um pouquinho mais aí também, dona Mônica. Então, essa questão a gente pega, eu pego bastante mulheres gestantes, né, que estão num quadro depressivo, e é essa questão mesmo. É normal a mulher estar sem energia, é normal a mulher ter alteração do sono, é normal a mulher ter alteração do apetite, mas algumas coisas é importante a gente estar em alerta. Por exemplo, se está com sentimento de desesperança, né, se está com um sentimento de vazio muito grande, que a vida não tem sentido, né? Se não tem prazer em nada que antes tinha, agora não tem mais, né? Então, são algumas alertas que a gente precisa estar atento para tratar esse paciente, porque, infelizmente, há um mito de que tomar antidepressivo na gestação vai fazer mal para o bebê. Né? Os estudos mostram que não fazer o tratamento adequado da depressão, né, na gestação é que vai fazer mal para o bebê, né? Que o excesso de cortisol da mulher em depressão acaba afetando o bebê, inclusive da criança ser até mais agitada, mais nervosa quando nasce, né? Que isso acaba afetando a criança também, né? Então, como você disse, tem tratamentos adequados para gestantes, seguros, né? Que não vão gerar malformação no bebê. Né? O maior risco, Não. digamos assim, do antidepressivo na gestação que a gente assim, os antidepressivos atualmente são as classes mais estudadas, assim, em termos de pré-gestação, né? Uhum. Porque está havendo um boom de depressão na sociedade em geral, né? O maior risco é o bebê nascer com um pouco de baixo peso e um pouquinho prematuro, né? O maior risco do antidepressivo. Mas que esse risco também acontece na mãe quando está com gestação e com depressão, né? Então, se você for pesar na balança, o benefício do tratamento para a mãe e para a criança é muito maior do que não tratar, né? E essa outra questão que você Exatamente. falou do puerpério, né? É normal, ter até por essa queda hormonal, né, depois da gestação, né, mas também ficar atento a esses sintomas. Se passou de 15 dias, né? Se a mãe não está conseguindo ter vínculo nenhum com o bebê, está muito chorosa, né? Se realmente está com desesperança, né? Que está tendo pensamento de autoextermínio, né? Precisa ser tratado. E, inclusive, tem uma pergunta aí para você, Indara. Boa noite, doutora. Como ajudar uma mulher que ganhou um neném há um mês e opta por deixar de aumentar por sentir dores no peito? Ela já sabe que dói quando há a pega incorreta, mas não quer tentar novamente. Então, aí o ideal era que trabalhasse nessa pega, né? Então, assim, é muito comum isso, Valéria. Algumas pessoas, dói mesmo, sabe? Eu falo que amamentar, as pessoas pensam, elas, principalmente, né, às vezes mais jovens e tal, pensam que amamentar é algo que é uma coisa, é um instinto, né? Então, assim, vai dar tudo certo, vou ter meu bebê e a amamentação vai fluir normalmente. E não é bem assim. A amamentação é muito difícil, muito difícil. Não é fácil, não é algo assim, um instinto feminino. Muita calma nessa hora não é assim. Bebês, né, conseguem ter uma pega melhor, isso é maravilhoso, é rápido, tudo. Mas outros não, né? Algumas mulheres de ter a lactação, né, por determinados motivos, enfim. Mas eu acredito que para a Valéria, a primeira coisa, assim, existem profissionais, principalmente com o pediatra e bancos de leitos, que são sensacionais nessa avaliação da pega, sabe? No trabalho da pega. Existe outras técnicas de lactação para ajudar a mãe, melhorar a pega, tudo. E aí eu acho que a principal situação no momento era essa. Caso realmente veja que não é possível amamentar, que assim, que não tem condições e que isso está sendo muito sofrido para a mãe, para o bebê, aí vale a pena conversar com seus ginecologistas, né, e com o pediatra do bebê, para avaliar outras formas. E aí, em casos um pouquinho mais extremos, tem até que inibir a lactação da paciente. Existem medicações para isso. Mas eu acho que antes da gente ir para essa decisão um pouquinho mais radical, acho que vale a pena uma avaliação por uma equipe de
de lactação, de banco de leite, tem pediatras que são especialistas em amamentação para ajudar, porque não a pega é muito dolorosa mesmo e tem como a gente tentar melhorar isso daí. Isso também é uma coisa que eu vejo, às vezes, no meu consultório, quando mães de recém-nascidos. Primeiro que há essa romantização de que eu tive o meu filho, eu vou amá-lo incondicionalmente a partir de hoje. E não, né? Você não, é um amor construído, né? É um amor que vai sendo fortalecido. E essa romantização até gera culpa nas mulheres, né? Que acabam de ter o bebê e olha para o bebê e meio que tem uma sensação de desconhecimento da situação, né? Eu brinco que eu lembro muito da minha irmã, quando ela teve neném, e ela olhou para mim, Mônica, você tem noção que esse menino é meu filho? Eu falei assim, eu tenho. Ela, eu não. Foi a primeira vez que eu parei para pensar, gente, realmente, eu escuto isso. Né? Então, essa romantização de que tem que amar loucamente, não, é um amor construído. E essa adaptação, ela é sofrida, né? Vai ter privação de sono da mãe, vai doer para pegar essa questão da pega da amamentação. Né? Algumas mães realmente não conseguem ter leite por N motivos, né? Às vezes o paciente fez bariátrica e não consegue dar leite, e aí vem essa sensação de culpa de que eu sou menos mãe porque eu não dou leite, né? Isso precisa ser trabalhado, né? Então, assim, é importante a gente analisar todas as vertentes ao invés de colocar todo mundo no mesmo pacote, de tipo, eu tenho que amamentar a qualquer custo, mesmo se eu estiver morrendo, sangrando, com um monte de... Não. Né? É importante Exatamente. a gente ver caso eu acho que a gente é colocado no potinho, né, de que a sociedade manda, você tem que fazer isso, aquilo, e se a gente sai um pouquinho, nós nos sentimos culpadas. Então, assim, não é bem assim, né? Então, até respondendo a Valéria, continue incentivando ou não, eu acho que, assim, a melhor forma agora de você poder ajudar, tô pensando, assim, numa outra pessoa, talvez, que ela tá querendo ajudar, é levar ela para uma consulta nessa equipe especialista em lactação e amamentação, né? Que eu acho que é uma equipe que, às vezes, pode ajudar. Tem várias técnicas, tá? Para ajudar nessa lactação. Então, e aí, se realmente for percebido por essa equipe especialista de que não vai ser possível, certamente vai ser interrompida a amamentação né, vão pensar em outras formas de nutrição, com outras fórmulas, enfim. Mas o que não pode, igual a Aline está falando, sentirmos culpa, né? De não ter conseguido, enfim. Não é bem assim. E outra, a gente não vai ser menos mãe ou mais mãe, não vamos desconstruir essa imagem. Com certeza, com certeza. Isso é um outro tabu que também precisa ser cada vez mais conversado, né? Em relação à maternidade. Né? Que essa maternidade dos filmes é diferente da maternidade da vida real. Isso não quer dizer que as mulheres estão sendo menos mãe, né? Não, com certeza. Eu acho que isso é um tabu que... Mais um deles, né? Que nós temos que quebrar. Nós mulheres carregamos vários tabus desde a infância, né? Exatamente. Mas não tem problema, não. A gente gosta de desafio e a gente vai lutar por eles. E que a gente vai desconstruindo e vai evoluindo e vai se fortalecendo. Exatamente. E aí, né, a gente sai assim, a gente sai da TPM, cai na gestação e aí a gente vai para onde? A menopausa. Que é outro problema na vida da mulher, né? Mas antes da menopausa tem outras coisas, Indara. Né? Me conte. Tem a questão da dor pélvica, tem a questão da cistites, tem a questão da endometriose, né? Temos tudo isso mesmo. Então vamos falar disso. Vamos falar. Então, assim, por exemplo, a candidíase. A candidíase, então, assim, é uma infecção vaginal causada por um fungo chamado cândida, né? E aí, Maniquinha, você tá me escutando? Tô aqui. Deu uma travada aqui. Deu uma travadinha, mas já voltou. Então, assim, isso a gente está falando aqui de vários exemplos, né?
Então, são vários fatores que podem levar a mulher a desenvolver a candidíase, né? Então, alimentação errada, né? Vestuário não muito adequado, uso de antibióticos excessivos pode levar a candidíase de repetição. E entre alguns fatores, nós temos os estresses, né? Que leva a um candidíase. E quem já teve candidíase nessa vida vai saber do que eu tô falando, que é Jesus amado. É sofrido. É sofrido, é horroroso. E quem tem de repetição, então, é mais sofrido ainda. Então, assim, a gente recebe muita paciente, mas muita paciente com candidíase de repetição. Aí, quando você começa a investigar a anamnese, investigar o estilo de vida dessa paciente, você vê que é um estilo de vida, assim, que completamente estressante, né? Uhum. Então, desde a alimentação dela, que é totalmente errada, né? Com muito carboidrato, sem hora para comer, muito açúcar, muito processada, a não fazer atividade física, calça jeans o dia inteiro e estresse. Uhum. Correndo para lá e para cá, sem limite, né? Talvez, vamos dizer assim, Uhum. sem limite, assim, sem horário para nada, então aquela vida completamente estressante. Teve uma paciente que foi muito engraçada, que eu fiz tudo quanto é tratamento para candidíase de repetição para ela, anos tratando. Sabe como é que eu consegui tratar essa paciente? Quando eu Uhum. encaminhei ela para meditação. Que Falei, bacana! você vai fazer meditação todos os dias, pelo menos 5 minutinhos por dia, você vai desacelerar. E a partir daí ela começou a obter efeito nos tratamentos e na candidíase de repetição. Então, assim, por que o estresse desenvolve isso? Não está muito claro, mas que a Uhum. gente sabe que há um descontrole da flora vaginal, isso a gente sabe que tem. Né? Uhum. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, né, amigas nossas, parentes, conhecidas, enfim, que falam assim, noivas, né? Noidas. Quem é a noiva? Quem é a noiva que estava estressada e que não passou por episódio de candidíase? Ou então alguém que vai fazer um vestibular, uma prova de concurso, né? Enfim, é o estresse. E principalmente naquelas pacientes que já têm aquele transtorno de ansiedade mais importante, né? Uhum. Mais intenso. Então, assim, você consegue relacionar isso com essas infecções de repetição. Uhum. Que vai também para o mesmo parâmetro das infecções urinárias, né, Indara? Assim, a Também. gente fala que na psiquiatria, tanto hoje a gente já fala que ansiedade e depressão são doenças inflamatórias, porque o estresse, quando ele é crônico, ele predispõe aí para ansiedade, depressão, altera a nossa imunidade, altera realmente nossas células de defesa, né? E aí também predispõe a essas doenças uroginecológicas, né? Exatamente. Então, assim, é bem comum a gente observar. E aí, assim, entra o nosso papel, assim, como investigadores, né? Porque, Aham. assim, é muito comum, às vezes, chega lá e você, não, diz, ok, trata, tá lá o remedinho, o cremezinho, então tá tudo trata. Mas você tem que investigar, assim, se não tem algo por trás que está ocasionando isso, né? Porque na hora que você começa a conversar, me conta sobre o seu estilo de vida. Me conta, né? Você está dormindo bem? Né? Você está tendo alguma insônia? Como é que tá, como é que é o seu dia a dia? E aí você começa a perceber que aquela dinâmica pessoal dela não é saudável. E eu não estou Uhum. falando só saudável, eu estou falando como um todo, globalmente, né? Então, assim, você percebe que a paciente tem algum transtorno ou de estresse ou de ansiedade, principalmente, né? Uhum. Então, que tem que ser tratado, porque na verdade, você, quando você trata a infecção, você está tratando, é quase um sintoma do estresse, né? Então, assim, na verdade, Uhum. o que você tem que tratar de fato é o estresse, é a Uhum. etiologia de fato, Uhum. né? E aí isso aí vale para infecção urinária, candidíase de repetição, né? Entre outras situações infecciosas e inflamatórias. No consultório, eu tenho pegado bastante até adolescente, Nara, com sintoma, com o início de endometriose.
Hum, Tem é. algo, principalmente aquelas meninas muito caxias, estressadas, muita ferro e a fogo. Eu tenho tido um público assim com histórico de endometriose muito novo. Então, endometriose é um quadro clínico, é uma doença assim, muito complexa, sabe? É muito difícil de dar diagnóstico. A gente tem estudos que mostram que a gente demora até 7 anos para poder firmar o diagnóstico de endometriose, né? Então, assim, é uma doença difícil, tratamento é, é, tem vários tipos de tratamento, mas assim, não é uma doença, porque principalmente quando mexe com a fertilidade da mulher, ela sente muito, né? E a endometriose, por mais que a gente não possa falar ela vai deixar a mulher infértil, mas a gente sabe que pode alterar um pouquinho a fertilidade, né? Mas em Uhum. todo caso, não tem nada descrito, né, que o estresse pode levar à endometriose ou vice-versa. Mas o que a gente vê, né, na prática clínica são que essas pacientes com endometriose, elas apresentam mais transtornos depressivos, né, e de ansiedade também. Então, assim, não tem nada relatado cientificamente, isso não é algo assim muito, vamos dizer assim, que está muito certo, mas na prática clínica você percebe isso, tá? Uhum. E aí, assim, a endometriose, ela tem várias, como é que eu vou dizer assim, hipóteses etiológicas que ainda também não está muito bem esclarecido por que a endometriose por que que acontece a endometriose, isso não é uma coisa assim totalmente esclarecida. E o que a gente vê assim, aí é que assim, é uma doença que causa dor crônica, né? Pode levar a questões de infertilidade. Então, assim, tudo isso colabora para esses transtornos, né, de ansiedade e depressivos, transtornos de humor da paciente. Então, assim, é comum a gente ver. E quem trata de paciente de endometriose tem que também ter essa sensibilidade, porque essas pacientes, assim, quando você percebe isso, tem que ser tratadas também, em Uhum. conjunto com o psiquiatra. E para finalizar, porque a gente já está quase acabando, tô de olho ali, das últimas vezes o trem acaba numa hora, assim, ó. Vamos falar aí da menopausa, Indara. Ai, a menopausa, né? Então, assim, falando aqui rapidinho, então, a menopausa, assim, a gente tem a menopausa, que a menopausa, o conceito de menopausa é uma data, é um marco. Então, é um período de um ano sem menstruar. Então, quando você completa um Uhum, ano sem menstruar, a gente pode falar que você está na menopausa e é um marco. E aí a gente tem o uhum, período do climatério, que é essa transição, né? Então, a transição do período reprodutivo até a senitude, que a gente chama. Então, assim, a gente tem a pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa. Então, assim, são todos integrantes do climatério. E neste período, como eu já falei antes, não está muito claro como que é a gênese, né? Como é a fisiologia como é que o hormônio age nisso. Mas a gente vê que assim, um dos sintomas do climatério é a irritabilidade, né? Transtornos depressivos juntos. E assim, e a gente, os insônia. Insônia é fogachos. extremamente. Os fogachos, né? Que 75% das mulheres venciam o fogacho e é muito ruim. Uhum, Mas, assim, a mulher, ela passa por mudanças no corpo dela, né? uhum, Então, assim, é, um, é uma nova descoberta, né? uhum, Algumas mulheres estão um pouquinho mais preparadas para passar por isso, outras é uma novidade que elas não encaram tão bem assim. E a partir uhum. podem vir os transtornos depressivos, sim, e que podem ser intensos, né? É, a gente faz, em alguns casos, claro, não são todos, né? Mas em alguns casos a gente faz a reposição hormonal, eu observo até uma certa melhora, mas que a gente tem que estar sempre. Eu recebo muito paciente também de psiquiatra, sabe? No clima, paciente climatério ou já pós-menopausa, para TH, que é a terapia hormonal, justamente para ajudá-los a estabilizar o quadro Humor. depressivo Uhum. da paciente, sabe?
Mas da mesma forma também, às vezes, assim, ó, eu não posso entrar com reposição hormonal, ou a reposição hormonal não foi totalmente efetiva nesses quadros, né? Que a gente Uhum. precisa de ajuda, tanto psicoterápica quanto, né, de tratamento antidepressivo, sim. E alguns antidepressivos, inclusive, ajudam nos fogachos, né? Então, Muito! assim, A gente trata dependendo da muito situação. fogacho. Exatamente. E aí acabam que falam assim, não, mas eu não tô com depressão, enfim. Eu falo assim, não, mas aqui no momento eu tô essa medicação ela é para o seu fogacho. E assim, muitas não sabem disso, né? Uhum. Ajuda demais e melhora muito a qualidade de vida do paciente, né? Porque é muito sofrido. Uma hora você tá com É, frio, de repente vem um calorão, aí você tem que arrancar a roupa tudo, de repente vem um frio e no meio da noite, né? É muito complicado. exatamente. Gera um transtorno de É, sono, uma irritabilidade, uma ansiedade, porque não sabe quando que esse trem vai vir, né? Então, realmente prejudica muito o dia a dia da mulher, né? com certeza. E a gente e assim, e muitas vezes elas não recebem o apoio em casa também, né? Uhum, Muitas recebem, graças a Deus, mas outras não. E fala assim, meu Deus do céu, que frescura é essa que você está vivendo? E não é bem assim, não. É uhum. sofrido, né? Mas a gente tem como atuar. Na maioria dos casos, assim, a gente atua e com um sucesso terapêutico, graças a Deus. É. E nesse caso também lembro da minha mãe, quando ela começou a entrar no climatério. Ela falou, ninguém me contou que ia ser desse jeito, Ainda, tadinha. ainda tem isso, né? Que elas acabam vivenciando coisas novas que ninguém. E clima, hoje em dia já está menos comum, então assim, não é um assunto tão tabu, mas eu acredito que assim, né, coisa de 10 15 anos para trás, não era um assunto muito comentado dentro de casa, né? Então, assim, Uhum. minha avó nunca falou sobre isso, né? Minha mãe um pouquinho e tal, mas hoje em dia a gente já fala um pouco mais, né? Mas era um tabu. Aí, a Aline, já conta logo pra gente, né? Aham. Então, Aline, tem mulheres que passam por esse período e lidam super bem, ficam super bem e tal. Outras não, né? Então começam os fogachos, que são aqueles calores, que eles são geralmente assim, nuca, cabeça, né? E eles vêm sem aviso prévio, eles vêm os calores, e eles são exportáveis, mas também são rápidos, né? Então, assim, 10 minutos, voltam. Mas isso prejudica a qualidade de sono, então às vezes a pessoa acorda com esses fogachos, né? E até começam insônia. Ressecamento vaginal, né? Então, assim, começa a ter ressecamento vaginal e aí começa a ter dor na relação sexual, diminui a libido, né? Mas, assim, existe terapia de reposição hormonal, existe os tratamentos com antidepressivo que a gente utiliza muito para a gente tentar, para a gente devolver a qualidade de vida. Fora alimentação e atividade física, gente, que é tudo na vida, alimentação e atividade física. É tratamento que É todo tratamento. médico vai sempre orientar e que é importante. Qualidade de vida ajuda qualquer é, tratamento de saúde psíquica e física. Indaritia, muito obrigado, viu? Foi Obrigada a ótimo. Não você. doeu você vir fazer a live, né? Tomei meu chazinho de camomila. Ótimo, Tá isso bom? Muito mesmo, obrigada, Moniquinha. Foi adorei. ótimo mesmo. Agradeço a oportunidade. Foi bem legal falar sobre isso. E Qualquer coisa vamos que precisar, marcar estamos aí. próximas, que a Indara também atua Tá aí com bom. a parte nutricional, né, Indara? Vamos marcar uma próxima depois para a gente falar um pouquinho da Também. alimentação dessas mulheres. Vamos sim, pode deixar. Um Tá beijo, bom? Um obrigado a beijo, boa todo noite a mundo todo também. mundo. Todo E até a mundo. Um beijão. próxima. Tchau, Indarinha. Tchau, pessoal. Até. Tchauzinho. Beijo.